Este mês todo e um pouco do mês de janeiro nós estivemos falando sobre santidade. E eu queria, antes de começar, não posso deixar o vídeo ir muito para frente, senão depois a gente esquece, pedir para que você está assistindo, se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixa um like aí, compartilha, comenta e nos ajude a divulgar a palavra de Deus, que Deus abençoe, que essa palavra fale ao teu coração em nome de Jesus. Irmãos, eu queria falar sobre esse texto que tem a ver com esses 2 meses quase que nós falamos sobre santidade. E eu estou muito feliz de que vários irmãos estão compreendendo, né, o que é santidade. E é muito interessante porque nós tivemos um estudo aqui na terça e parecia que era culto. Tinha mais pessoas do que o culto. E eu glorifico a Deus por isso. Só que aqui você vai começar a entender, não fecha a tua Bíblia, 1 Pedro 1, do 13 ao 16, que o apóstolo Pedro agora ele está conectando, ele está juntando salvação com santidade. Ele está dizendo, ó, se vocês são salvos, vocês têm que mostrar com uma vida de santidade. Me ajude a pregar para que eu não fique aqui falando sozinho, para que a gente possa compartilhar junto. Então o que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que olhar o que Deus fez por nós, para que agora nós possamos viver de um modo digno do nosso chamado, da nossa vocação. Porque é mais ou menos alguém te dando uma honra, e agora em gratidão você tem que fazer o quê? Honrar essa pessoa. Quando Deus abre uma porta maravilhosa, o que a gente tem que fazer com aquela pessoa que abriu a porta maravilhosa? Honrá-lo. E a mesma coisa, se nós entendemos o tamanho da bênção que Deus deu para nós, que é a salvação, o que nós devemos fazer? Agora devemos nos esforçar para viver uma vida. Vocês estão aqui? Amém? Vocês me ajudavam mais rápido, nós vamos embora mais rápido. Amém? Então, vamos lá. Então, amados, nós temos que lembrar qual é a maior dádiva que nós recebemos. Quem está aqui comigo? Qual é a maior dádiva que nós recebemos? O quê? Salvação, irmãos. Não tem presente maior do que a salvação. Porque eu e você merecíamos a salvação. Nós merecíamos o quê? A morte, o inferno. Mas a salvação veio até nós, a graça veio até nós, o favor imerecido veio até nós. Então, irmãos, o que a doutrina tem que trazer para as nossas vidas? Uma ética. O que a teologia tem que produzir em nós? Uma vida com Deus. Não adianta eu ter uma doutrina se eu não tenho uma vida com Deus. Não adianta eu ter uma teologia se a minha vida não muda, se eu não tenho ética quando eu saio da igreja. Então eu queria aqui dizer 3 requisitos para que eu e você possamos perseguir em buscar a santidade no nosso dia a dia. Quais são deles? Primeiro, versículo 13 vai dizer: por isso cingindo-vos o vosso entendimento. Primeiro requisito é se preparar para a santidade. Por isso que ele fala que a santidade ela acontece num ato só, ela acontece num processo para a vida inteira. Então, ela começa na onde? Na conversão e termina na glorificação. Isso, irmãos, aí como não é tão bonito nós agora hoje, tá vendo aí? Então, amados, a santidade começa quando a gente se converte, mas ela só vai terminar naquele dia da glória. Por isso que nós vamos ter que a vida toda buscar a santidade. Então, pastor, é fácil buscar a santidade? Não. Mas se a gente pedir ajuda do Espírito Santo, ele nos capacita, nos ajuda. Então, amados, por isso que o versículo 3, ele está dizendo assim, ó: cingindo a vossa entendimento quer dizer o quê? Para a gente preparar o quê? A nossa mente. Porque é na mente que muitas das vezes nós perdemos para o inimigo. É na mente que muitas das vezes nós caímos no pecado. Porque o pecado começa na onde? Na nossa mente. Por isso que a gente precisa primeiro preparar a nossa mente. Por isso que ele diz: por isso cingindo o vosso entendimento. O que é cingir? Me ajudem. Isso, abraçar, vestir, não é isso? Cingir, é isso, o vosso entendimento. Porque antes nosso entendimento era para o quê? Para o pecado, para as coisas erradas que agradavam o inimigo. Mas agora a gente deve cingir o nosso entendimento para agradar a quem? A Deus. Então, irmãos, o que Pedro está dizendo é assim, ó: não permita, irmão Robson, Jude, não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento.
entendimento. Não permita que nenhuma seta entre e desvie você do foco, do caminho da palavra. Então por isso que eu e você devemos cingir o entendimento. Significa assim, todas as vezes que vier algo para tentar atrapalhar, pense lá nas coisas do alto. Por isso que Colossenses 3 diz assim, pensai nas coisas lá do alto. Porque quando a gente está no pensamento em Deus, dificilmente a gente cai, a gente peca. Então, irmãos, o que a gente tem que entender, que todas as vezes que eu cinjo o meu entendimento, dificilmente eu serei atrapalhado pelos meus pensamentos, eu tropeçarei nos meus pensamentos. Então, amado, o que ele está dizendo aqui? Toda a palavra que você está aprendendo, agora traga ela para a tua memória. Traga para o teu entendimento. Aí ele está falando assim, tudo que você está aprendendo, agora tire aplicações e implicações para a tua vida. Porque não adianta nada a gente conhecer se na hora que a gente deve praticar, a gente não pratica. Então esse é o maior privilégio nosso. Porque a cada dia nós estamos conhecendo a verdade. E a verdade nos liberta. Então todas as vezes que vier algum pensamento, pense em cada palavra que você está aprendendo. E ela vai te dar direção, sabedoria para tomar as decisões certas. Então, quem busca a santificação não pode se dispersar com as preocupações deste mundo. Porque muitas das vezes a gente cai porque as coisas deste mundo, o que ela faz conosco? Eu vou dar um exemplo. Quem aqui vai se identificar comigo? Às vezes eu estou indo para fazer algo, aí daqui a pouco alguém me chama e conversa algo. Aí daqui a pouco o que acontece com a minha mente? O que acontece? Esqueço. Eu estou para fazer algo, aí chega uma mensagem. Aí eu vou ler aquela mensagem. Daqui a pouco aquela mensagem entra na minha mente e eu consigo fazer o que eu ia fazer? Não, porque são às vezes essas coisas que atrapalham o nosso dia a dia, isso. A gente precisa colocar um foco, um objetivo, continuar naquele objetivo, mas a gente não pode se dispersar com as coisas do lado. Você já entendeu que quando um corredor está numa maratona, ele olha para o lado? Ele olha para trás? Ele só olha para onde? É isso que é a minha vida e a tua vida. Todas as vezes que a gente só estiver olhando para frente, dificilmente a gente vai pecar. Dificilmente a gente vai cair. Não sei se os irmãos lembram daquele corredor nosso brasileiro que estava chegando no final, um rapaz entrou e abraçou ele, fez ele perder. Isso que acontece, irmãos. Muitas das vezes essas coisas vêm e nos atrapalham do nosso foco, do nosso objetivo. Então, amados, quem busca a santificação não pode se dispersar com as coisas. Pastor, mas eu vivo neste mundo. Sim, mas você não é desse mundo. Você crê nisso, em nome de Jesus, né? Você está aqui de passagem. Então, o mundo não pode te distrair. Porque a sua mente precisa estar firme na palavra de... Então, amados, se a nossa mente está firme na palavra de Deus, eu e você precisamos compreender o que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós? É ruim? Se eu olhar os 10 mandamentos, é coisas boas para nós ou não é? Se a humanidade seguisse os 10 mandamentos, nós teria tudo o que está acontecendo? Não, irmãos. Por quê? Porque os mandamentos parecem ruins, mas não são. Eles são bons para nós. Ele nos preserva, ele nos protege. Então você não pode se contentar, olha aqui o que eu vou te falar, com uma fé negligente. O que é uma fé negligente, pastor? Uma fé rasa. Sabe, onde a gente se contenta com pouco. E aí uma fé rasa é o quê? Aquelas pessoas que não conseguem passar da pedra. Sabe, só fica ali no rasinho, só molha até o tornozelo. E aí ele não consegue viver algo mais profundo de Deus. Ele não consegue vencer as lutas maiores, porque ele está somente no raso. E só consegue vencer lutas grandes quem tem intimidade grande com Deus. Então, amados, o que eu aprendo aqui? Eu e você precisamos de profundidade. Vocês estão aqui comigo? Amém? Só para que você entenda, a segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse mesmo versículo é assim, ó: mantenham-se sóbrio. Por que mantenham-se sóbrio, irmãos? Uma pessoa que está bêbada, como que ela age? Ela tem a consciência de si? Ela tem um controle de si? Uma pessoa que está drogada, ela sabe o que ela está fazendo? Amados, nós precisamos entender, por isso que ele diz, ó, mantenham-se sóbrio. Ó, vocês cinjam o entendimento de vocês, sabe? E vocês estejam com, vou falar na minha versão aqui, ó. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas,
Depositai toda a vossa esperança na graça que está sendo outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. É a versão King James. Então, amados, essa palavra, para que você entenda, mantenham-se sóbrio, ela foi repetida 3 vezes nessa mesma carta. Porque o que significa mantenham-se sóbrio? Tenham domínio sobre si. Irmãos, a pior coisa no mundo é quando uma pessoa não tem domínio sobre ela mesma. E quando ela está embriagada, quando ela está drogada, ou quando ela está alterada, ela não se contém. E ela faz muita... Não fala, por favor. Vocês já entenderam o que essa pessoa faz. Quando ela está bêbada, drogada, fora de si, ela comete coisas que naturalmente, se ela estivesse em si, ela não cometeria. E é isso que a droga faz com a gente, é isso que o pecado faz com a gente, é isso que o álcool faz com a gente. Ela perde o domínio sobre si. Então, amados, aqui então significa tenha o domínio próprio. E está agoniado, irmã, fique em paz. Irmãos, por que eu falei de bebida alcoólica? Porque você vai ver que vários textos estão falando de bebida. O Senhor vai dizer lá em Efésios, não vos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, irmãos, ele está falando assim, ó, se você se embriagar, sempre você vai estar metido em confusão. Mas se você tiver o domínio de você, você jamais vai se meter em confusão, jamais você vai se entrar em rascada. E eu não estou falando só lá fora, até dentro da igreja, quando a gente tem o domínio sobre si, a gente não se mete em muita coisa errada. Então ele está dizendo para nós, vocês devem ficar alerta, estejam alertas, vigiai e orai. Tá, amados? É a terceira coisa que nós aprendemos. O objetivo da esperança deve ser a graça que nos está sendo trazida. A parte B do texto fala assim, ó, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será revelada em Jesus Cristo. Na versão de vocês está um pouquinho diferente. Então, tem salvos aqui esta noite, não é isso, irmãos? Em nome de Jesus. Eu vou perguntar de novo. Tem salvos aqui em nome de Jesus, né? Amém. Irmãos, quem é salvo, olha para o passado e contempla a cruz. Mas também quem é salvo, olha para o futuro e vê a segunda volta de Cristo. Nós temos que aprender isso. Quem é salvo tem que olhar para Cristo, para o passado e ver a cruz. Porque foi na cruz que Jesus pagou os nossos pecados. Mas também quem é salvo tem que olhar para o futuro almejando o quê? A volta de Cristo. Porque senão, irmãos, a gente vai ficar enxugando gelo. Se a gente ficar se limitando somente a esta vida, a gente vai ficar enxugando gelo. Eu não sei vocês, mas há momentos que eu faço uma oração, Senhor, volta logo, porque o negócio está estreito. Volta logo porque está difícil. As pessoas não querem mais ouvir a verdade, as pessoas não querem mais viver a verdade. As pessoas, tá como aí, a gente acabou de ver nesses dias, estão zombando do nome de Deus. Então, irmãos, às vezes a gente precisa orar assim, Senhor, volta logo. Só que para que o Senhor volte logo, Ele disse que a gente deveria pregar o Evangelho a toda. E aí a minha pergunta para mim e para você, será que nós estamos pregando o Evangelho para quem está ao nosso redor? Porque, pastor, eu quero ser missionário, mas às vezes eu estou no meu trabalho e ninguém sabe que eu sou crente. Às vezes eu moro lá há muito tempo e as pessoas não sabem que eu sou crente. Eu estou na escola e as pessoas não sabem que eu sou crente, porque eu nunca falei de Jesus para elas. Eu nunca compartilhei de Jesus para elas. Irmãos, eu já tive testemunho de pessoas, a gente chegar no lar, falar de Jesus para as pessoas e ter pessoas que são obreiros dentro daquela casa de ministérios e nunca falou de Jesus para elas. Sim, irmão. Só pegam a sua Bíblia, sai para o culto e voltam para o culto. E quando eu estou falando de falar, não é falar só de Jesus, mas a vida da pessoa sendo transformada. E é por isso que muitas das vezes, irmãos, o Senhor vai olhar para a igreja e muitas das vezes Ele vai dizer, é melhor que você estivesse frio, porque nem morno vocês estão, nem quente vocês estão e nem frio vocês estão morno, e morno o Senhor está a ponto de vomitar. Talvez, irmãos, para nós pareça a palavra duras, mas, irmão, cada vez que esta mensagem ela é penetrada dos nossos corações, dos nossos ouvidos espirituais, nós vamos conseguir nos libertar daquilo que está nos prendendo ao pecado. E eu não sei vocês, cada vez que nós estamos falando, não só eu, mas o irmão que veio aqui pregou, o outro irmão, irmã e assim por diante,
Deus tem tocado em cada área da minha vida que eu preciso me libertar. Porque às vezes precisa ser falado sobre algo para que a gente possa despertar para a santidade. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Na cruz nós fomos justificados, mas na vinda de Jesus nós seremos glorificados. E aí, irmãos, eu vou falar algo aqui com uma frase que eu achei muito bonita. Quando as circunstâncias ao nosso redor estiverem sombrias, tenebrosas, eu e você devemos olhar para o alto, pois as estrelas só aparecem quando está escuro. Eu vou repetir. Quando as circunstâncias ao seu redor estiverem sombrias, tenebrosas, você deve olhar para o alto, pois as estrelas só aparecem quando está escuro. As estrelas servem para nos iluminar, para trazer um clarão, uma luz. Então, amado, você só vai conseguir suportar as provas e o sofrimento dessa vida se você tiver esperança que algo melhor está por vir sobre as nossas vidas. A Bíblia diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o... Então, amados, se nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, alguém veio do céu e falou assim, ó, lá é assim, assim, assado? Alguém veio do inferno e falou, lá é assim, assim, assado? Não. Mas eu creio, irmão, se nós ouvíssemos falar, ou se nós fôssemos 1 minuto no céu, 1 minuto no inferno, nós viveríamos uma vida de santidade. Versículo 14, irmãos. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Vocês estão aqui comigo? Esperta aí. Ele disse, filhos da... Então agora, irmãos, nós precisamos entender o perigo também da santidade. Se eu e você não entendemos que agora nós somos filhos da obediência, nós seremos filhos da desobediência. Aí nós precisamos decidir, ou somos filhos da obediência, ou somos filhos da... Porque em cima do muro não existe. Ou é sim, sim, ou é não, não. Por quê, pastor? Porque eu creio que eu e você fomos salvos para a obediência. Eu creio que eu e você somos filhos da obediência. Eu creio que eu e você, como filhos de Deus, temos que herdar a natureza de Deus, que é o nosso Pai. E a Bíblia diz que o nosso Pai é, então a nossa natureza deve ser santa. Vocês estão aqui? Estão entendendo? Amém? Então, irmãos, como filhos obedientes, eu e você não podemos retroceder, nem cair nas mesmas práticas que nós fazíamos antes. É o texto que diz, não vos amoldeis as práticas que vocês tinham anteriormente, porque agora eu e você em Cristo somos mais que vencedores. Então, se ainda estamos praticando algumas coisas, precisa algo ser arrumado na nossa vida. Porque o que o Senhor quer que nós, a partir de hoje, sejamos filhos da obediência, e não da desobediência. Então, amados, nós não podemos cair nas mesmas práticas indecentes que nós praticávamos antes. Não podemos mais ser prisioneiros do pecado, como aprendemos aqui terça-feira. Porque se eu e você estivermos ainda como os filhos da obediência, isso é incoerente, incompatível e inconcebível ao que Deus tem para a minha e para a tua vida. E o que Deus tem para nós é uma vida gloriosa, uma vida miraculosa, uma vida cheia de bênção, uma vida cheia de milagres, mas nós só receberemos isso quando formos filhos da obediência. Naquele tempo, irmãos, os nossos desejos, sim, era de paixões. Era isso que ditava a nossa vida. Mas eu e você hoje, como salvos, devemos não nos amoldar a este mundo. Não as paixões do velho homem. Porque eu e você somos salvos. E salvo é nova criatura. Então o que eu digo para você? Tenha uma nova mente. Tenha um novo coração. E tenha uma nova vida. Se não começar na mente, jamais vai para o coração e jamais terá a mudança de dentro para fora. A vida de pecado, ela é marcada pela ignorância. Você pode ver que uma pessoa que vive pecando, ela só mostra que ela é ignorante. E isso só traz mal para ela e para quem está ao redor dela. Pode ver, irmãos, uma pessoa que vive pecando, olha para Saul.
Saul não foi só ele, mas toda a sua descendência sofreu por causa dele. Davi pecou, Deus perdoou, homem segundo o coração de Deus, mas foi dentro da própria casa que o mal se levantou contra ele. Porque o pecado nos leva à ignorância, e a ignorância tem consequência, irmãos. Então o que eu aprendo aqui? Não entre no esquema deste mundo. Jovens aqui presentes, não ache que um fluxo, um funk, algo vai te trazer alguma coisa boa que não vai. Você pode ter certeza que aquilo que você plantar, você vai colher. Não queira colher coisas ruins, então não plante coisas ruins. Pastor, mas os meus amigos fazem isso, os meus colegas fazem isso, os meus irmãos quase da minha idade fazem isso. Depois vocês vão ver as consequências que eles terão. Então é melhor você semear agora para colher lá na frente coisas boas de Deus para a vida de vocês. Porque lá em Romanos 12:2 fala assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, vocês estão aqui comigo? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu experimento a boa, perfeita vontade de Deus? Quando a minha mente é transformada. Enquanto nós estivermos com a mente no mundo, pensando no mundo, agradando o inimigo, nós não conseguiremos experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu creio que você foi chamado para viver no esquema de Deus. Qual é o esquema de Deus, pastor? A nova vida em Cristo. Então, amados, terceira coisa. Agora, dentro disso está no versículo 15 e 16. Já estou quase finalizando. Santidade, ela é imperativa. Olha só o que diz o texto. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santo porque eu sou. O Senhor está falando assim, se der, vocês sejam santos. Está falando isso? Não, ele está falando assim, tornai-vos. Está no imperativo, isso é um mandato. Isso é um mandamento de Deus. Vocês têm por obrigação de ser santo porque eu sou. É isso que ele está falando para nós, irmãos. Por quê, pastor? Porque quem nos chamou é santo. E se aquele que nos chamou é santo, nós também devemos buscar a santidade. Tá, irmãos? Então eu creio em nome de Jesus que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, eu creio. Então eu creio que você vai refletir o caráter de Deus, o caráter da santidade de Deus nessa terra. Eu profetizo isso sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mesmo que a gente passe por muitas lutas, muitas dores, mesmo que a gente tenha que passar pelo fogo como o vaso, mas eu creio que quando a gente sair do fogo, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos render glória ao nosso Deus, porque eu e você somos chamados para ser santos, para transmitir a santidade aonde colocamos as plantas dos nossos pés. Por quê, pastor? Porque Deus não nos chamou somente para ser semelhante ao Rei da Glória, mas também para agradar o Rei da Glória. Então isso quer dizer o quê, pastor? E agora vai bater um pouquinho em nós. Sempre tem uma, né? Eita, pastor. Como assim? Isso precisa abranger todas as áreas das nossas vidas. Nós lemos o texto, olha só. Tornai-vos santo da mesma maneira que santo em todas as vossas atitudes. Na versão King James, eu vou ler o versículo 15, Porém, considerando a santidade daquele que vos chamou, olha só, que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes. Está falando só em alguma área da nossa vida? Ele está dizendo, isso deve abranger todas as áreas da sua vida. Área física, área emocional, área financeira, área de adoração, área familiar, área conjugal, área de relacionamento entre pessoas. Então nenhuma área da sua vida está excluída do imperativo dessa santidade. Todas as nossas áreas devem abranger a santidade. Todo o meu procedimento, todo o seu procedimento, todo o nosso procedimento deve resplandecer o caráter da santidade de Deus. Amém? Amém? Eita, glória. Sabe por quê? Puxão de orelha, irmão. Irmãos, eu e você devemos refletir a santidade. Por quê, pastor?
porque o Senhor nos salvou. E se nós somos gratos a Deus, nós temos que buscar viver uma vida de santidade. A palavra que Deus revela, ela revela não só o oculto, mas revela algo também que está à mostra nas nossas vidas que nós precisamos melhorar. No fundo, eu e você sabemos o que nós precisamos melhorar para buscar a santidade. Porque nós temos que saber distinguir, irmãos, o que é santo e o que é profano. O que é ética moral e o que é antiético. Nós vamos saber discernir o que é santo e o que é profano. O que é santo, pastor? Tudo que é consagrado para Deus. Eu, você, esta igreja, esse instrumento. E o que é profano? Que não pode chegar perto de Deus. Pastor, o que é ética? É nós vivemos baseado nas nossas vidas, nas nossas decisões baseadas na palavra de Deus. E o que é antiético? Tudo que vai contra a palavra de Deus. Os princípios de Deus. Então a palavra de Deus, irmãos, ela revela o que Deus tem para nós. Não é isso que a gente aprende? Se a gente quer conhecer a Deus, a gente deve ir aonde? Na palavra de Deus. Então, se Deus quer se revelar para nós, o que nós devemos fazer, irmãos? Meditar pode falar, a palavra, irmãos. Por que a gente é tão teimoso? A gente passa horas no celular, horas na frente de uma televisão, assistindo série, assistindo um monte de coisa, falando de coisas fúteis, e às vezes não investimos tempo na leitura da palavra de Deus, irmãos. E aí você fica reclamando, o Senhor não faz isso, o Senhor não abre aquela porta, o Senhor não me ajuda nisso, o Senhor não me ajuda naquilo, mas o que eu e você temos feito para agradar a Deus, irmãos? Irmãos, o que eu aprendo, irmãos? A palavra de Deus revela a mente de Deus, a vontade de Deus, e revela o coração de Deus para nós. Então, se nós queremos conhecer mais a Deus, ser igual a Deus, o que a gente tem que ir? Na palavra, irmãos. Então eu sei que você gosta de uma série, eu sei que às vezes você gosta aí de um Facebook, do Instagram, curiar a vida dos outros. Sabe o que está acontecendo por aí? Falaram daquela série, eu vou assistir. Não é proibido. Só que não deixa isso tomar todo o tempo da tua vida, porque amanhã você vai olhar para trás e falar assim, perdi muito tempo da minha vida. Perdi muito tempo. E eu estou falando, irmãos, porque às vezes eu estava apegado a isso. Hoje, o pouco tempo que eu tenho, quando eu saio do trabalho, irmãos, não estou aqui falando para ninguém ficar vangloriando a mim, não. Mas a minha filha está aqui, a minha família está em casa. O pouco tempo que eu tenho, irmãos, eu procuro estar sempre meditando na palavra, lendo livros, conversando com o papai, sabe, falando até com a minha família de Deus. Às vezes a gente tem o nosso momento de lazer, que é importante isso também. Falo para você que a família aqui precisa ter o seu momento, que há tempo para todas as coisas. Mas, irmãos, a gente não pode deixar. Muitas das vezes a gente quer ser um crente, sabe? Está diferenciado, mas às vezes a gente não quer o processo. A gente só quer o resultado. Eu queria ser como Daniel. Chegar na cova dos leões e o leãozinho ficar assim do lado, sentadinho, eu fazendo um cosquinha na cabeça dele. Mas Daniel orava quantas vezes por dia? Além de orar 3 vezes por dia, ele conhecia ou não as coisas e os mistérios de Deus. Eu queria ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu queria passar na fornalha 7 vezes mais aquecida e não sentir cheiro nem de queimado. Mas como que era a vida desses jovens desde que começou? Eles jejuavam, eles eram diferenciados, eles não se misturavam. Quando foi para se dobrar perante a estátua, eles se dobraram. Então eles tinham uma vida diferenciada ou não tinha? Pastor, eu queria, ser governador do Egito. Sim, você pode. Como que era a vida de José? José foi vendido pelos irmãos. Ele reclamou? Depois foi vendido como escravo. Ele reclamou? Depois foi preso, foi traído pelo copeiro e o padeiro. Ele reclamou? Depois, a mulher de Potifar usou uma artimanha. Ele reclamou?
mas ele em todo momento estava buscando agradar homens ou a Deus? Então por que, irmãos, muitas das vezes nós queremos ser que nem esses homens e essas mulheres de Deus, mas não queremos pagar o preço? Pastor, eu quero viver uma vida santa. Já tem 2 meses que Deus está te dando a receita de como deve ser. Agora cabe a mim e a você tomar a atitude de abraçar a palavra, praticar a palavra, e aí usufruir das bênçãos de Deus. Eu tenho uma certeza, irmãos, se você se esforçar, se eu me esforçar, se a igreja se esforçar, em pouco tempo a gente vai contar, não é um testemunho, é muitos testemunhos do que Deus vai fazer no nosso meio. Só que nós temos que fazer uma pergunta e respondê-la. Estamos dispostos a pagar o preço? Entendeu, irmãos? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Então, a partir de hoje, vamos estar dispostos. Vamos orar uns pelos outros, para Deus nos fortalecer. Irmã Heloísa, encosta na irmã Janaína, irmão Robson, encosta aí. Encosta aí, por favor. Irmãos, deixa ninguém sozinho aí, por favor. Encosta aí. Eu quero que você ore agora pela vida do teu irmão. Porque talvez ele não tenha força, talvez ele não consiga, mas a tua oração pode chegar ao trono de Deus agora, e ele possa viver uma vida de santidade. Você pode começar agora, por favor? Eu vou orar por você também que está em casa. No nome de Jesus, eu quero te entregar a tua vida, que você, por meio dessa palavra, possa ser fortalecido, incentivado a perseverar, a buscar a santidade de Deus, que você se esforce para agradar somente a Deus, não aos homens. Pai, no nome de Jesus, Senhor, tira todo o empecilho, tira toda a luta, tira todo aquilo que tenha tentado atrapalhar de nós buscarmos a santidade. Pai amado, que a nossa vida, Pai amado, possa refletir o teu caráter, que a nossa vida, Pai amado, seja um sinônimo de santidade, que esta igreja, Pai amado, seja um sinônimo de santidade. Tire de nós todo o pecado, todo o mal, tudo aquilo que está atrapalhando de nós vivermos o sobrenatural de Deus. Nos ajude, papai, porque nós somos fracos, nos fortalece, porque sozinho nós não conseguimos, ó Espírito Santo, nos ajude a buscar e a viver a santidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.